Sejam bem-vindos ao Burncast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Mas antes de começar, queremos dar alguns recados bem rápidos. Você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer ou no aplicativo do Anchor. Ou se você preferir também, você pode ouvir o Burncast através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais, que é Podcast Burn no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se você quiser e puder, também pode apoiar o Burncast a se manter. Basta acessar o burncast.com.br/apoie e lá você pode escolher um dos apoios, que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o Burncast sempre será gratuito. Mas se você não puder ajudar monetariamente, compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos um repost, ok? E hoje estamos aqui para falar sobre os 10 filmes de ação / aventura dos anos 80. Eu sou o Guilherme Cepeda. Eu sou o Pedro Prado. E vamos receber o Cadu e a Vanessa, do NGF Cast. Fala, Nerd, Geeks e Freaks, aqui é o Cadu, o nerd mais velho do mundo, do NGF Cast. Eu tô aqui com a minha amiga Vanessa pra gente falar dos clássicos filmes de ação e aventura da Sessão da Tarde. Fala, galera. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Chamaram a gente pra falar de um tema que a gente adora, né, Cadu? Nostalgia. Exatamente. Bora lá pra essa aventura. A década de 80 pode não ter sido muito boa para o mundo, mas certamente rendeu alguns dos melhores exemplares da cultura pop. Não é à toa que hoje em dia várias séries, filmes, vivem a nostalgia desse período. Vide Stranger Things. Completando o que o Guilherme falou, os anos 80 trouxeram diversos filmes memoráveis, né? Especialmente no campo da fantasia e da ficção científica. Pensando nisso, né, a gente resolveu selecionar os 10 melhores filmes, na nossa opinião, né? Não quer dizer que são os 10 melhores filmes, até porque se a gente for ver direito, rapaz, tem muita coisa questionável nesses filmes. Que são os filmes de aventura da década de 80, para que você possa relembrar com carinho dessa época que foi tão marcante pro entretenimento. E para começar a nossa lista, temos História Sem Fim, que quando falamos de aventura e fantasia, né, não podemos esquecer de um dos maiores exemplares e mais adorados do período, que ganhou uma legião de fãs e prestigiou um filme até hoje. Quem não se lembra, né, da história do Falco, do dragão, gostava pra caramba e, tipo, se tiver passando na TV hoje, acho que de todos dessa lista aí é um que eu paro pra assistir sem sombra de dúvidas. E é uma coisa que eu mesmo não sabia disso, e acredito que muita gente também não saiba que o filme é uma produção alemã. Provavelmente a maioria do pessoal deve achar que deve ser um filme norte-americano e tudo mais, mas na real é uma produção alemã. E é de cara, né, ver como uma produção europeia se popularizou, principalmente nesse período, né? A questão das Américas, né, com relação à Europa, com toda a questão de comunismo, capitalismo, Guerra Fria, né? Nessa época era um conflito, né, muito, muito em pauta, então é bem de se impressionar que uma produção desse tamanho tomou as proporções. Pra quem não conhece, História Sem Fim é um filme de 1984 e, como o Pedro comentou, é uma produção alemã que segue o jovem aventureiro Bastian Balthasar Buchs. O menino é um devorador ávido de livros e um dia ele se vê uma jornada fantástica por um mundo mágico, chamado fantasia. Lá ele precisa cumprir uma série de tarefas que vão aumentando conforme ele lê um livro, até se tornar amigo de um dragão da sorte. Então, gente, esse filme, eu vou assustar um pouquinho o ouvinte de vocês que tá ouvindo agora o podcast. Eu vou falar que esse filme eu não gostava tanto quando era pequeno. Quando tava passando no cinema em casa, geralmente, que passava muito no SBT esse filme. Eu não assistia, vi umas partes, mas o que ficou marcante pra mim, realmente, esse dragão voador, peludo, branquinho. Interessante mesmo. História Sem Fim, o que remete a gente é o voo em cima do... Acho que é Falcor, né? O nome do dragãozinho. Eu acho que é o que realmente vem na nossa memória. Eu também não era muito fã, mas realmente é um filme que marcou. E uma coisa interessante desse filme, que ele é baseado num livro, né? Ele conta o meio do livro, né? Ele não terminou a história conforme o livro. E mesmo assim fez um sucesso estrondoso. É bem curioso isso, viu? Vou destacar aqui também a trilha sonora desse filme, que é sensacional. A música tema, a trilha sonora é maravilhosa. Eu gosto. Mesmo não gostando tanto do filme, eu tenho aqui, guardadinho pra ouvir de vez em quando. E seguindo a lista, nós vamos pro nosso segundo filme, que é A Lenda, de 1985, né? E pra quem gosta de contos de fadas, A Lenda é um sucesso garantido, por mais que na época ele não tenha recebido boas críticas, né? E o filme segue a jornada do Cavaleiro Jack, que foi um dos primeiros papéis do ator Tom Cruise, quando ele tenta resgatar a princesa Lily, que é interpretada pela atriz Mia Sara, das Garras do Senhor das Trevas. É uma história bem, né, tete a tete de conto de fadas. O filme é cheio de criaturas mágicas
que saíram de contos, né? Como elfos, fadas, unicórnios. E além disso, ele também é um filme surpreendentemente sombrio, né, com destaque para a atuação de Tim Curry no papel do vilão principal. E seguindo o padrão de muitos filmes que foram rechaçados, né, ou criticados negativamente na época, ele acabou ganhando uma reputação cult, né, e ele acabou se tornando uma das obras mais memoráveis de Ridley Scott. Essa galerinha do barulho encontrou o mapa de um tesouro. Nossa! Esse foi o último cara que foi procurar o tesouro. Disseram que ele foi, mas que nunca voltou. Vocês gostam de língua? E falando de anos 80, né, não teria como deixar os Goonies de fora, né. E é bem legal, né, porque é um filme bem, tipo, não tem nada mais Sessão da Tarde do que os Goonies, né. Envolve tesouro secreto, uma caverna cheia de bandidos, é bem característico. Pois é, e ele continua inspirando até hoje, né, a dinâmica de protagonismo infantil, digamos assim, a gente vê que reflete muito, por exemplo, no Stranger Things, como a gente citou, né. Marcaram nesse sentido de mostrar que o protagonismo infantil tinha, sim, um peso e que podia, sim, ser uma oportunidade muito grande e muito vantajosa, né, para você justamente conquistar esse público. E puxando talvez para um dos mais influentes e talvez um dos maiores dessa lista aqui que a gente vai citar, que é De Volta para o Futuro, né, de 1985, dirigido por Robert Zemeckis. Para quem não sabe, por mais que seja um filme bem aventuresco, ele é uma comédia de ficção científica que trouxe o protagonismo de Michael J. Fox no papel de Marty McFly, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson no elenco. E o filme, como eu já falei, conta a história de Marty McFly, que é um adolescente que viaja no tempo para 1955 e conhece seus futuros pais, né? Mas ele é muito estranho, é muito awkward essa situação que a mãe dele acaba tendo interesse nele e ele tem que meio que fugir disso, né? É uma situação bem constrangedora do filme. O longa, ele foi um sucesso de bilheteria e ele foi aclamado pela crítica, né, da época, e também levou um Oscar de melhores efeitos sonoros. Pode afirmar que foi um dos filmes que mais influenciou o lance de viagem no tempo, de aventura e tudo mais. A gente vai falar especificamente do 1, mas o meu preferido da trilogia é o 2. Pra mim tem o melhor final do cinema já feito. É um final que... Não um final, né? Deixem aberto o que vai acontecer pra frente. Mas falando do 1, tem que fazer a mãe não desapaixonar por ele, fazer o pai se apaixonar pela mãe. E foi o filme que trouxe o Michael J. Fox. Ele já tinha feito outros papéis, claro, mas foi o filme que colocou o Michael J. Fox no auge, né? No holofote, no estrelato. A base de Volta ao Futuro, não vou dizer que é o segredo, mas a graça da dinâmica dos filmes é eles repetirem o ciclo, né? É o ciclo que se repete independente da era que eles estão. Mas antes, né, de puxar para Exterminador do Futuro, tem ET, o extraterrestre de 1982, que também, novamente, feito por Steven Spielberg, e aqui a gente acompanha a amizade inesperada que surge entre o menino Elliot e um pequeno alienígena que ficou perdido na Terra. E com a ajuda dos seus irmãos, que dentro desses irmãos, né, tá incluída a Drew Barrymore, que era uma bebê. A Drew Barrymore, que a gente conhece hoje, era uma bebê no filme, e o jovem passa a proteger o alienígena e tenta fazer com que a criatura volte pro planeta natal, né? Só que nesse embrulho eles acabam se vendo perseguidos por forças do governo, né? Porque aparentemente quando o ET cai, o governo dos Estados Unidos já quer lá oferecer democracia pra ele. E é importante destacar também, né, que foi o primeiro filme a ultrapassar a renda de 700 milhões de dólares, né? Inclusive por 10 anos ele permaneceu no topo da maior bilheteria da história, né? Acho que deve ter perdido pra Titanic, alguma coisa assim, se eu não me engano. Provavelmente. E também teve uma cena clássica que ficou marcada, né? Que foi a cena do voo de Elliot na sua bicicleta, junto Melhor do ET. cena, hein? Eles estão fugindo do... Novamente, crianças fugindo do governo de bicicleta. Coisa que Stranger Things também copiou. E rola um momento que o ET ativa ali seu poderzinho cósmico e eles saem voando em frente à lua. E aí você só consegue observar meio que a silhueta, né, dos dois. E é uma cena que ficou marcada e foi referenciada por diversas obras. Não tem nem como quantificar isso. Eu adoro esse filme. Toda vez que passa eu assisto e eu falo pra vocês que toda vez eu choro, cara. Não tem como não chorar nesse filme. Eu já sou eu sou manteiga derretida, cara. Mas esse filme emociona muito. Nossa... das melhores lembranças que eu tenho da infância e eu acho que quando eu assisto a nostalgia bate forte, viu? E em 1985 foi lançado o primeiro Exterminador do Futuro. Quem diria que o trunfo do primeiro capítulo da franquia alcançaria a marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes? Puxando aí por base os filmes que vêm na sequência, não o segundo em específico, mas os mais recentes, a gente vê que é bem longe disso, né? Porém, na época, né, foi uma febre durante seu lançamento, dominando bilheterias mundiais por vários meses. Hasta la vista,
baby. E completando o que o Gui falou aí, também tem a presença de Arnold Schwarzenegger, né? Uma das melhores performances de sua carreira. Ele cria um personagem que com o tempo se tornou icônico na cultura pop e influenciou tanto o gênero da ação quanto da ficção científica. E realmente, né, o Arnold Schwarzenegger, ele fez N filmes, pô. Pra mim, um dos... Eu gosto, obviamente, de Exterminador do Futuro, mas pra mim, um dos papéis dele que eu mais gosto é o Herói de Brinquedo. Esse é o negócio pra mim. Sensacional também. É o negócio. Mas assim, o cara ficou marcado como o Terminator, tá ligado? Ele é o robozão. Então, gente, eu sou suspeito pra falar também de Schwarzenegger, eu sou muito fã desse cara. Qualquer filme do Schwarzenegger que passar, menos Júnior eu não gosto. Qualquer filme que passa dele eu paro pra assistir, eu acho muito bom. E o Exterminador do Futuro, porra. O Exterminador do Futuro é muito foda. Eu me tornei fã do Schwarzenegger quando eu vi o 2 no cinema. O 1 eu vi depois do 2. E é completamente diferente, é tipo um terror com ficção científica, e ele é mal pra caramba, eu tomei aquele susto, caraca, ele não vai salvar ninguém nesse filme, é muito diferente do 2, mas depois eu comecei a perceber a história e comecei a virar fã do 1 também, o 1 também é sensacional, pela época que foi feito, é um marco esse filme. Infelizmente, aí é uma das franquias que acho que passaram pelo experimento de tentar se prolongar, né, de tentar se adaptar às novas gerações, às novas tendências do cinema, e a gente viu pouco a pouco o Exterminador se reduzindo, né, uma parada bem genérica, e que agora, né, foi o que, ano passado que saiu o último filme, foi o Dark Future, não sei, alguma coisa assim. E essa franquia é um dos principais exemplos de quem pede reboot, de quem pede remake, que às vezes, cara, o negócio é deixar a parada onde ela ficou, sabe? Teve o fim que teve, tem que Aí de Volta pro Futuro pra provar. Exatamente, não teve, e isso é uma coisa que eu acho bem bonito, sabe, da produção, tanto dos próprios atores. Eles se negam e, cara, eu acho que não tem mesmo por que continuar, sabe? Realmente não tem. Eu adoro e concordo plenamente com vocês. Eu acho que a ideia de estender estragou, sabe? Estragou a mágica, estragou, sabe? Porque se tivessem colocado fechadinho ali o arco, seria uma obra de arte incrível, né? Mas a gente não desmerece, não. Eu assisti o primeiro filme, né? O segundo, meus pais foram no cinema. Naquela época era fita cassete, né? Eu tive que esperar para o meu pai alugar a fita, mas assim, pensa numa criança com aquela vontade louca de ver esse filme. Era eu. E eu lembro que meu pai comprou um retroprojetor na época. Ai, gente, olha que coisa antiga. Colocava um lençol branco, sério. E a gente fez um cinemão em casa, sabe, com direito a pipoca e tudo, porque meu pai prometeu que a gente ia assistir. Esse filme eu achei ele incrível, assim, o 2, né, principalmente. Porque aí você pega a memória lá dele querendo matar a Sarah Connor, e aí nessa reviravolta dele virar o protetor, a construção do personagem tá incrível. A trilha sonora também, né, do Guns N' Roses, gente, se eu se perguntar minha nota, é 10 mãozinhas nerds tranquilo pra esse filme. E aproveitando já esse gancho que a gente já, desses assuntos, né, que a gente debateu com a franquia do Exterminador, a gente passa pra Rambo, Programado pra Matar, o sucesso estrelado por Sylvester Stallone de 1982, que conta a história de um veterano de guerra perturbado que acaba trazendo um completo estado de caos, né, uma pequena cidade, após ele ter sido molestado por um policial, né? E apesar do filme, né, se concentrar no gênero de ação, o filme ainda conseguia caminhar sutilmente pelo campo do suspense. Era uma obra densa, né, se você for comparar com outros filmes de ação, e ele também não tinha muita concessão na hora de mostrar um personagem destruído pela guerra. Porque o John Rambo, ele não era um herói perfeito, ele era justamente um soldado quebrado, um cara que foi pra guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais terríveis provocadas pelo imperialismo norte-americano, uma das guerras mais desnecessárias, se é que, né, a gente pode falar que guerras são necessárias ou não. Mas a Guerra do Vietnã foi um dos atentados do governo norte-americano mais terríveis contra a humanidade de uma forma geral, e o Rambo, o John Rambo, né, ele foi um produto disso. E o primeiro filme, ele realmente tem esse lado muito denso, né, um cara que volta realmente perturbado, tanto que foi uma adaptação de um livro, né, que tem inclusive um final muito diferente, porque a franquia, ela acabou indo para um lugar muito diferente, né. O filme, justamente, ele era mais denso, era mais uma questão interna do John Rambo, era a questão do combatente quebrado, da crítica, a forma como o militarismo norte-americano funcionava, e aí acabou partindo para um lado mais do exército de um homem só, porque fez sucesso, né? Funcionou. E na sequência temos dois filmes que caminham praticamente juntos, que é Máquina Mortífera e Duro de Matar. Começando por Máquina Mortífera, né? Foi um filme que traz a história de um policial veterano que estava prestes a se aposentar, e ele teve que aceitar fazer dupla, né, com um improvável companheiro de profissão, um homem jovem com um comportamento suicida. O filme, na época, né, foi um dos grandes destaques
destaques da carreira do Mel Gibson e traz uma obra memorável, né, da década de 80, que traz um pouco de ação e também de comédia. Acho que boa parte desses filmes de ação, eles têm um pezinho de comédia, né? Nem todos, mas alguns. Mas ele é bem divertido e dinâmico. Aí entra um dos melhores subgêneros de ação existentes, que é o gênero Buddy Cops, que são os famosos, a dupla de polícia que enfrenta algum caso, algum problema junto, que a gente poderia sentar aqui e fazer um podcast só de Buddy Cops. Por exemplo, a gente pode pegar Bad Boys mesmo, que é um movimento dos anos 90, 2000, que é basicamente isso também. Então, isso fora outros, nossa, inúmeros outros filmes. Agora, falando desses filmes, eu prefiro Duro de Matar do que Máquina Mortífera. Duro de Matar, pra mim, é o marco do Bruce Willis, cara. É sensacional. E vale dizer, é filme natalino, exatamente. É filme pra você ver no dia 25, celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Vê Duro de Matar. Ver o Bruce Willis dando tiro em vagabundo. E esse filme ia ser continuação de Comando para Matar, vocês sabiam? Ô, louco, eu não sabia disso nem não. Rapaz. Ia ser com Arnold Schwarzenegger, ele não pôde gravar esse filme. Aí mudaram tudo, né? Ia ser exatamente isso, ele ia ser fazer um resgate no prédio, mas aí ia ser completamente diferente, né? Porque o Schwarzenegger no Comando para Matar, ninguém para ele. O personagem do Bruce Willis, o McClane, ele é humano, cara. Ele sofre, ele pisa no caco de vidro, corta o pé. A gente se coloca no lugar dele porque ele é muito humano. Ele é um brucutu mais humano que tem. Ele só se ferra. É um processo também que acontece com o protagonismo, né, da filmes de ação. Conforme as franquias vão passando, os desafios têm que ficar mais absurdos. Um grande exemplo disso é o Velozes e Furiosos que a gente tem hoje. O primeiro filme era todo o lance de racha, um filme, né, barra pesada, pá, a galera marginalizada de Los Angeles e tudo mais. E agora os caras estão fazendo o carro pular de cordinha de montanha pra pegar um helicóptero no ar. Sabe? É tipo... Meu amigo, eu realmente fico pensando, a pessoa que, sei lá, entrou em coma durante o Velozes e Furiosos 1 e sai hoje assistindo o trailer de Velozes e Furiosos 8. A pessoa realmente se sente, cara, em Cyberpunk 2077. Sabe? Cara, eu tenho que ver o último ainda, mas eu adoro essa ação. O The Rock, né? Eu sou fã dele, cara. Era uma coisa que eu ia falar. Inclusive, a gente tá citando Duro de Matar aqui, que, enfim, dentro da própria questão do John McClane, né, tem também o personagem do Hans Gruber, né, que foi o vilão do primeiro filme, que foi interpretado pelo Alan Rickman. Pra quem não sabe, o Alan Rickman era o Snape, né? Muita gente conheceu o Alan Rickman por causa do Snape, mas que também é um ator que já faleceu. E, cara, que presença, que voz, Alan Rickman era um cara fora da curva. E pra finalizar aqui nossa lista, temos uma menção honrosa da franquia Tubarão. Apesar dos filmes terem sido lançados em 1975 e 78, a franquia em si, né, que o terceiro filme é de 1983, pro maior clássico do gênero, o Tubarão de Steven Spielberg, ele literalmente inventou a ideia de se fazer um filme de monstro, né? Então tinha que ter essa menção honrosa aqui. Ele também é baseado num livro, né, que a trama se passa na cidade fictícia de Emmett Island, e cujas praias, né, estão sendo vitimadas por um enorme tubarão branco, que consegue engolir barcos inteiros. Tipo, nada perto do Megalodonte e Sharknado e afins. Era um filme de tubarão, apesar da época, era um filme de tubarão bom. Pois é, e também, assim como o De Volta pro Futuro, Tubarão também acabou procriando aí e dando vida a muitos outros filmes, né? Quantos filmes não tem de criaturas gigantes? Eu lembro de um que me marcou muito a minha vida, que foi o Malditas Aranhas. Que medo. Vou falar pra você do Alligator, que é um jacaré gigante. Não, teve o Anaconda também, que era um clássico também. E é muito doido isso, né? Também vem muito da forma como o homem via a natureza, né? E continua vendo, às vezes. Por conta desse risco, né? De ver o animal como se fosse realmente uma ameaça à humanidade. E rola muito disso, né? Acho que daria até pra justificar a queda desse subgênero por conta da conscientização que veio, né, com os anos que a gente veio passando, da consciência ambiental e tudo mais, porque você vai ver o motivo desses filmes é sempre, tipo, um bicho do mal, tá ligado? Ou um bicho com instinto assassino, tipo, qual o sentido, né? Cara, Tubarão, eu tenho uma lembrança muito boa, quando eu era pequeno, a minha mãe, era na época de Páscoa, a minha mãe me levou pra ver Paixão de Cristo no cinema, só que era o filme errado, a gente viu o final do Tubarão, e eu vi o final do Tubarão bem pequenininho, eu tenho esse trauma. Sensacional, que explodem o tubarão, cara. Não, então, é muito tenso, cara. É muito tenso. Gente, a música, né? A trilha sonora a trilha incrível, foda. né?
É só de você escutar aqui, dan, 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 você já tem um ataque cardíaco já. É muito bom, cara. E na real, isso contribuiu bastante para um lance meio que era senso comum, né? Que era medo de tubarão. Vai perguntar pra uma criança quem que não tinha medo de tubarão? Que ia na praia e ficava com medo de ter um tubarão na praia. Mesmo você indo, sei lá, você ia em praia grande e você ficava com medo de ter um tubarão, tá ligado? Todo mundo. Então, chegamos ao fim aqui dessa lista, né, renomada, cheia de clássicos e tudo mais. E uma coisa que também é bom lembrar, nem todo filme antigo é clássico. A gente precisa separar um pouco esse joio do trigo. Mas, enfim, esses filmes ele tem um valor emocional muito importante, muito forte pra muita gente. E pra indústria também, porque eles ditaram muitas tendências e muitas questões. Mas também, até os filmes de brucutu que a gente citou aqui, né? Duro de Matar, Rambo, Exterminador do Futuro. São filmes que a gente for pegar pra ver, e a gente citou muito isso no episódio de She-Ra, que a gente já gravou, mas ainda vai pro ar. É o lance dos personagens masculinos, né? Que existia essa tendência de você criar um militarzão que topa tudo, enfrenta todos e derrota, né, o mundo inteiro, o cara é imbatível. E isso vai muito da cultura, né, que era, não a gente, mas que era imposta por nós e acabou sendo cultivada, né, que não apaga o histórico desses filmes e também o zelo que muita gente tem por eles, mas a gente tem que reconhecer que era uma construção de uma sociedade que era bastante machista e que isso foi se quebrando, né, aos poucos, e hoje em dia a gente já pode ver isso de uma forma diferente. Então, por mais que a gente tenha esse amor muito grande aos anos 80, aos anos 90 e qualquer outra década que tenha obras importantes, a gente tem que saber o que era, né, por que era, e a gente tem que reconhecer que aquilo não era para sempre, e nem vai ser, assim como o que a gente gosta hoje também vai acabar perdendo ou melhorando, né, no futuro. Então acho que é isso, né, e até essa responsabilidade, né, a gente tem que aprender a criticar também o que a gente gosta, né, eu acho que é necessário isso. Então, Gui, Pedro, a gente agradece por ter participado do podcast de vocês. Pessoal que tá ouvindo, ouça o NGF Cast, acesse ngfsemlimites.com.br, que é o nosso site, e embora vocês não achem, embora muita gente não ache, Mestres do Universo é sim um clássico. Gente, a mesma coisa, eu queria agradecer o convite, ainda mais um tema tão maravilhoso como esse. Eu sou oitentista assumida, todo mundo que me conhece sabe disso, e agradeço mesmo de coração a oportunidade de estar aqui gravando com vocês hoje. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui, e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repost, ok? Até a próxima semana.